Vamos voltar agora a Cajamar. O Henrique Oliveira está me chamando. Nós vamos falar direto da delegacia que investiga esse caso. O Henrique me chamou por quê, companheiro? Pois é, Passa, a gente continua aqui acompanhando a movimentação. Foi um dia bastante movimentado. Desculpa aí a redundância da palavra, mas foi isso mesmo, né? Muitas pessoas chegando aqui, sendo conduzidas. O pai da Vitória também esteve aqui para saber o andamento da investigação. Realmente foi uma manhã e um início de tarde muito movimentado aqui na delegacia. E agora a gente vai conversar aqui com o Dr. Fábio Costa para explicar o seguinte. O senhor esteve lá dentro, acompanhou essa presença, essa vinda do pai de Vitória. Ele disse que veio aqui para saber em que pé está essa investigação. O que deu para perceber lá dentro? O que é que o senhor pode adiantar para a gente sobre o que o delegado explicou para ele sobre essa investigação? Estamos, de fato, perto do desfecho desse caso? Sim, está perto. Eles fizeram contato comigo ontem, né? Geralmente sempre no final do dia eu faço um contato com eles para atualizar do que aconteceu durante todo um dia. E ontem falei com eles e eles manifestaram o desejo de vir aqui até a delegacia para conversar com o delegado, para saber como é que estava o andamento das investigações, principalmente depois de ter sido noticiado da extração daquelas fotos, né, no celular do Maicon, inclusive o print da última postagem que ela fez nas redes sociais. Então eles quiseram vir hoje até aqui, nós fomos lá dentro, conversamos com o delegado, conversamos com o escrivão, né, e de fato, assim, está tudo caminhando, está perto do fim, e de fato está mesmo, porque só esperamos agora a vinda dos laudos, porque os laudos é que vão determinar de fato a questão do exame, o sangue, se era humano ou não, se era da Vitória ou não, o fio de cabelo, a geolocalização dos aparelhos, todo o material que foi extraído dos telefones para fazer os cruzamentos necessários, é somente o que falta. Eu acho que com a vinda dos laudos, a investigação está praticamente encerrada. Para além da divulgação desse laudo, a extração desse material, né, desses arquivos do celular, já permitiu traçar um perfil ali de Maicon. De fato, é um perfil típico de alguém que persegue, de alguém obsessivo. Isso deu para perceber, isso foi muito claro, né? Pela a quantidade de fotos que ele tinha arquivado ali, parecia de fato uma agenda, um dia a dia dela ali, tudo registrado no celular dele, materiais que foram apagados, mas que foram recuperados quando utilizaram essa tecnologia. A utilização desse software israelense trouxe todo o material que estava armazenado no aparelho dele e material também que foi apagado. Então, e a gente recebe com uma surpresa muito grande a quantidade de fotos que tinha no celular dele, primeira coisa, e segundo, o tempo disso. Nós tínhamos fotos de setembro do ano passado, setembro de 2024, outubro, novembro, dezembro. Então, de fato, depois da extração desses dados, passou sim a abrir, não digo uma linha de investigação, mas pelo menos uma linha de motivação, né, para que se chegasse na autoria. E nessa questão da motivação, sim, foi traçado um perfil de alguém que estava perseguindo. Seria um possível stalker dela, tá? Mas a polícia ainda trabalha com a hipótese da participação de mais pessoas. E ele negou no primeiro depoimento ter redes sociais. E a polícia conseguiu descobrir que ele se utilizava de um perfil falso para fazer esse monitoramento diário da rotina de Vitória sem ser percebido. Exatamente. O primeiro depoimento dele aqui na delegacia é um depoimento bem curto. Salvo engano, 17 linhas. Para um depoimento de um caso como esse, eu considero muito curto. E essa frase de não ter redes sociais, inclusive ela está grifada no depoimento dele. Por quê? Chamou a atenção da autoridade policial. Por quê? Não é novidade para ninguém que todo mundo usa as redes sociais. Hoje, uma pessoa que não tem uma rede social, seja ela qual for, é um pouco suspeita. Então, naquele momento, já havia uma suspeita de que ele estaria mentindo. E aí, num passo seguinte, ele disse que naquele momento, naquele dia, ele estava com a esposa. E quando a esposa foi trazida para a delegacia, o escrivão e o delegado, eles acharam que a esposa iria ratificar. Pois bem, a esposa está vindo, óbvio que ela vai falar que sim, que ela estava com ele. E aí, a surpresa, ela diz, não, eu não estava com ele, eu estava na casa da minha mãe. E embora todas essas contradições tenham sido aí amplamente divulgadas, existem provas de que tudo que ele disse foi desmentido, o álibi, o fato de não ter rede social, a defesa alega que ele não teve contradição alguma e ele diz que é inocente. Com base em que eles vão sustentar essa tese? É difícil de eu falar para você porque hoje eu estou do outro lado, estou assistindo a família, mas eu acho uma situação dele
bem complicado. Eles tiveram acesso, eu vi algumas informações, vi na mídia que eles disseram que não tiveram acesso, né, ao inquérito policial. Tiveram sim, eu estive aqui na sexta-feira, eu, doutor Wilson, doutor Flávio, o advogado do Maico, estava na mesma sala e o inquérito estava ali disponível para a leitura de todos. Agora, eu acho difícil a situação dele, porque primeiro ele disse que não tem rede social, e aí foi descoberto uma rede social. Ele disse que estava com a esposa veio e desmente ele. Então, agora, a extração das fotos no celular dele. A defesa dele aposta muito na geolocalização do celular, porque vai comprovar que ele estava em casa. Mas as fotos extraídas, elas são mais importantes, porque nada impede dele ter deixado o telefone em casa e não estar com o telefone naquele momento, no momento em que ela foi raptada. Fazer uma pergunta, então eu acredito que com essas fotos e com a vinda dos laudos, praticamente fecha a investigação e coloca ele como o principal suspeito, e aí nesse caso já como indiciado. Passar está no estúdio, quer interagir com a gente, pode ficar à vontade. O pai da Vitória, ele agora há pouco falou para você que ele foi até a delegacia para acompanhar em que pé estava o inquérito, mas eu gostaria de saber do advogado, foi isso mesmo? O que mais aconteceu ali dentro? Que novidade foi contada para o pai? Porque ele é um homem simples, né? Às vezes ele resume tudo e acaba deixando passar alguma coisa. Que o doutor falasse para a gente o que é que a família foi fazer aí e a importância disso. Com certeza. Passar, eu comento o seguinte, né? A gente já entendeu que essa vinda, esse desejo de saber em que pé está a investigação partiu próprio do pai de Vitória. Ele veio aqui mais na condição de ouvinte mesmo, ou ele questionou alguma coisa, trouxe alguma informação nova para o delegado? Como é que foi esse momento ali? Que embora rápido, mas eu acredito que para o pai de Vitória pode ter sido satisfatório, né? Trouxe um certo alívio, saber o andamento dessa investigação. Trouxe um certo alívio porque por mais que eu passe as informações para ele, e sem menosprezo algum, eu acho importantíssimo a vinda dele para ele ouvir diretamente do delegado que está presidindo as investigações, ouvir diretamente do escrivão que está cuidando desse inquérito, dos investigadores. Então eu acho que ele ouvir isso da própria equipe de investigação que está ali em campo todo dia trabalhando, eu acho que para ele é muito satisfatório. Eu tenho certeza absoluta que ele saiu daqui muito satisfeito, muito esperançoso, porque nesse momento o que ele mais quer é chegar na autoria de quem fez isso com a filha deles, né? Ele não trouxe nenhum fato novo, nada que pudesse ser alguma informação diferenciada do que a gente já vem divulgando amplamente? Não, a princípio não. Veio para saber, de fato, o andamento das investigações e a pergunta que todo mundo quer uma resposta, os laudos. Por que a gente tanto fala desse laudo? Porque o laudo é que vai determinar, vai colocar ele numa situação de indiciado ou vai colocar ele numa situação de suspeito, vai indicar a participação de outras pessoas. A geolocalização desses aparelhos é muito importante, porque muitas pessoas são averiguadas e a geolocalização desses aparelhos vai determinar onde essas pessoas estavam no dia em que ela desapareceu e até durante, depois do arrebatamento dela. Henrique. Pois é, Passar. Então ele realmente saiu daqui até um pouco mais tranquilo. Você vê que ele conversou com a nossa equipe na saída. Foi um comportamento diferente do apresentado no início, quando ele chegou aqui à delegacia, Passaia. Tá, o que eu quero saber é o seguinte. O pai da Vitória foi levar alguma informação para o delegado? Ele deu algum nome novo para o delegado investigar? Passaia questiona o seguinte, se ele trouxe algum nome novo, alguma informação nova para que o delegado pudesse investigar? Não, nesse momento não. Nesse momento é só questão de saber como está a investigação. Ele não ouviu aqui, hoje, nada do que eu não tenha dito a ele ainda. Mas é importante que ele venha, que ele tenha essa participação, né, e ouvir do próprio delegado, que ele, quando nós entramos na sala do delegado, ele estava literalmente trabalhando no inquérito, estava organizando esse inquérito, organizando as diligências. Então é importante ele vir para ouvir do próprio delegado e também ver, né, junto com as filhas, como é que está o trabalho da polícia. Pois é, então tá aí, Passaia. Foi realmente uma manhã e um início de tarde muito movimentado aqui na delegacia de Cajamar. A gente viu a chegada de Cícero, que se envolveu numa confusão com Matheus. Matheus era o rapaz que estava no mesmo ônibus que Vitória e viu o momento em que ela desembarcou. Hoje pela manhã, Matheus esteve aqui na delegacia, prestou um depoimento e retornou para a zona rural de Cajamar. Lá ele acabou se encontrando com Cícero. Cícero estava meio alcoolizado e começou a
discutir com Matheus, um acusando o outro de ter participação na morte de Vitória. A confusão saiu de controle, a Guarda Civil Municipal ela foi acionada e no momento de atender essa ocorrência, Cícero acabou desacatando esses guardas e por esse motivo ele foi trazido algemado aqui para a delegacia. A gente mostrou aqui no momento que ele chegou e agora a gente continua acompanhando aqui a movimentação na frente da delegacia.